Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira. Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista policia minha boca como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia. Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista. 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 Oi, pessoal! E aí, gente? Está começando agora um Quem Tem Medo de Dentista. E hoje vamos falar dos medos e dos mitos da odontologia. Vamos sair pelo campus da universidade para saber o que as pessoas sentem quando vão ao dentista. E teremos uma entrevista com uma profissional que vai esclarecer as dúvidas sobre o tema. Você sabe o que é odontofobia? Odontofobia é uma síndrome que acomete cerca de 10% da população, onde as pessoas sentem um medo extremo de ir ao dentista. As pessoas que têm essa fobia sentem mais dor ao ir ao dentista, prejudicando assim a sua saúde bucal. Tem gente que chega a desmaiar na cadeira do dentista. Confira agora a entrevista que fizemos pelo campus da Unifran para saber o que as pessoas sentem quando vão ao dentista. Você tem medo de dentista? Sim, eu tenho muito medo. Por quê? É muito estranho as pessoas estranhas virem mexendo na boca da gente, incomoda muito. E a anestesia você encara normalmente? Eu não gosto muito de tomar anestesia, porque já teve vezes que eu fiquei com a boca adormecida e mordi a bochecha o dia todo. Você já deixou de ir ao dentista por algum trauma de infância? Sim, quando eu era criança, eu ficava gritando, minha mãe tinha que ficar me segurando, porque teve vezes que eu até desmaiei. E você já faltou alguma consulta por causa de medo de sentir dor? Vixe, muitas vezes. Nossa, eu inventava qualquer compromisso. Você já sentiu medo da anestesia? Quando criança, sim. E você já tem algum trauma de infância, alguma coisa do tipo? Só com a anestesia doía muito, né? Você deixou de ir ao dentista por algum motivo, por sentir dor, alguma coisa assim? Já, né? O que você falou? Não ia, fingia que ia, mas largava a mão de ir. Você tem medo de dentista? Não, mais ou menos. Por quê? Por causa de anestesia. O que você sente quando passa anestesia, quando aplica anestesia em você? Não tanto anestesia, mas a hora que aplica, da agulha, da injeção, esse tipo de coisa. Você já deu alguma desculpa para não ir ao dentista por medo de sentir dor? Já, várias vezes. Tipo? Que inventei algum horário, mudei alguma coisa, uma rotina que eu tinha que impor compromisso para não ir. Você tem algum trauma de infância envolvendo dentista? Quando eu era criança que quebrou meu dente. Quebrei o meu dente, só isso. Mas o que você fala para desmarcar o dentista? Invento desculpas que eu não posso, tem algo a fazer, estou ocupado. Você tem medo de dentista? Não, já tive. Por quê? Quando a gente era mais novo, o dentista era uma coisa muito assim, né? Que ninguém gostava de falar, né? Ir assim, mas já tive, hoje não. Cala a boca. Tá exagerando no gás. Você tem medo de dentista? Não, eu tenho medo dos materiais que eles usam. Você tem medo de anestesia? Tenho, porque eu tenho medo de agulha. Você tem medo de dentista? Eu tenho um certo medo, sim, que veio da infância, que eu não gostava muito de ir no dentista. E, assim, quando tem anestesia para tirar o dentista, acho que todo mundo tem um pouquinho de medo, sim. E você? Eu também tenho. Eu tenho medo do motorzinho, daquele que perfura. Você tem algum trauma de infância com isso? Não, assim, quando foi preciso fazer alguma restauração, aí eu achei que doeu muito. Você tem medo de dentista? Com certeza, com certeza.
Tem, por quê? Aos 14 anos, pela primeira vez eu fui no dentista. Aí quando eu senti a agulhada, aí eu saí correndo. Aí daí eu fiquei com trauma. Mas depois acabou também. A senhora já faltou ao dentista alguma vez por medo de sentir dor? Já pela segunda vez que a gente foi ao dentista e eu cheguei até na porta do consultório, voltei para trás. Você tem medo de dentista? Sim. Por quê? Porque é muito dolorido, né? A anestesia, o barulhinho do motorzinho também. Nossa, a hora que faz aquele barulhinho, dá vontade de correr na hora que liga o motorzinho. E quando a gente é criança também, né? Que a gente tem que ir. Eu com 13 anos, eu caí e quebrei meus dentes na frente. Aí eu tive que fazer um tratamento muito forte, foi muito dolorido. Então foi muito custoso para mim. Por isso que hoje eu tenho esse medo ainda. A senhora tem medo de anestesia? Tenho. É o pior. A senhora já faltou ao dentista alguma vez por medo de sentir dor? Não. Não por quê? Eu acho assim, a dor é doída. Mas se você não ir e ficar sem tratar, a dor é mais doída ainda. Porque a dor de dente também ela não é fácil. Então, aquela dor que você sente no tratamento é de momento. Agora, a dor que você sente sem o tratamento, ela não é de momento, que ela é custosa passar. Caramelos. Ficariam presos no seu aparelho, não é? Olha só, pirulitos. Cáries no palito devia ser o nome disto. Pois é, pessoal. Essa é a imagem que as pessoas têm do dentista. Um consultório que dá medo, aquele barulhinho do motorzinho que assusta, sangue, dor e tratamento ultrapassado. Como, por exemplo, esta cadeira, utilizada no fim do século XIX, onde o paciente ficava cercado de objetos medonhos e muitas vezes até amarrado. O dentista trabalhava em pé, pois a cadeira era de ferro e não deitava. Porém, hoje tudo mudou. Equipamentos de última geração trazem ao paciente um grande conforto. Tratamentos minimamente invasivos, o uso de anestésicos e outros medicamentos fazem com que a visita ao dentista se torne algo muito menos assustador. E o paciente se sente muito mais seguro, muitas vezes sem sentir dor alguma. Com toda essa evolução e tecnologia, podemos perceber que não existem mais motivos para faltar ao dentista, não é, pessoal? Então, para esclarecer alguns medos e mitos que as pessoas têm quando vão ao dentista, estamos ao vivo com a repórter Tatiane, que irá entrevistar um profissional. É com você, Tati. Olá, Felipe. Olá, Letícia. Estamos aqui hoje na Universidade de Franca com a professora Patrícia Roselino para esclarecer algumas dúvidas e desvendar os mitos que rondam a cabeça dos pacientes. Boa tarde, professora Patrícia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Verdade ou mentira? Os bebês e os idosos que já não têm mais os dentes, precisam fazer higienização? Precisam, sempre precisam, né? É verdade, então. Por quê? Porque a nossa boca é cheia de micro-organismos e quando a gente come ficam substratos, ficam alimentos. E esses alimentos eles precisam ser removidos, então sempre precisa fazer a limpeza. Quando a gente bate a boca e o dente sai, o que eu devo fazer? Colocar no leite vale a pena? Sim, a gente deve sempre colocar no leite, na água ou no soro. E, quando possível, colocar o dente de novo, de volta no lugar onde foi removido. Então, a gente remove esse dente, tenta limpar, lava o dente, o máximo que a gente conseguir. E assim que você conseguir remover, colocar no dente de novo, no alvéolo, né? Então, tem um espacinho, você consegue encaixar e procura o cirurgião dentista. Se não houver a possibilidade de você procurar o dentista imediatamente, ou de colocar no lugar certo o dente, coloca sempre em soro, água ou leite, desde que esses estejam limpos e sejam frescos. Ou, se não, você pode também colocar na própria boca do paciente, desde que esse tenha controle e não engula o dente, né? Quanto à goma de mascar, o chiclete faz mal? Realmente estraga os dentes? O chiclete só faz mal quando é em excesso, assim como todas as outras coisas.
e quando ele tem açúcar. Se a pessoa ela masca muito chiclete, ele acaba fazendo mal. Por quê? Porque pode atrapalhar a parte de oclusão, as articulações, cansar a musculatura. E, se ele tiver açúcar, ele aumenta o risco da doença cárie. É verdade ou mito? O uso de bicarbonato na escova de dente clareia os dentes? Bom, aí vamos lá. O bicarbonato, ele é utilizado como abrasivo. Por ser abrasivo, ele remove as manchas extrínsecas, que são as manchas que ficam por fora do dente. Quando você utiliza o bicarbonato para escovação, você acaba abrasionando o dente, desgastando esse dente. Então, o ideal é que esse bicarbonato ele seja utilizado pelo cirurgião dentista ou em algumas pastas específicas. Nunca o bicarbonato em si na pasta, na escova. Porque você acaba desgastando os seus dentes, que podem levar a outros problemas, como sensibilidade dentinária, abrasão, erosão. Tudo isso pode piorar, vai remover as manchas. O que adianta ter um dente branco pela metade, né? Professora Patrícia, e o uso do antibiótico? Ele estraga os dentes? Normalmente, nenhum medicamento estraga os dentes. O único antibiótico que é conhecido por estragar os dentes, não é necessariamente estragar, ele interfere no desenvolvimento do dente, são os antibióticos do grupo da tetraciclina. Esses antibióticos, hoje em dia, eles são pouco utilizados e, normalmente, eles não são indicados mais nem para pacientes gestantes, nem para crianças pequenas. Então, hoje em dia, escolhe-se outro tipo de antibiótico que não interfira na formação. A tetraciclina, ela interfere somente na época de desenvolvimento desses dentes. Então, se a criança já está com todos os dentes na boca, a tetraciclina não vai interferir em nada. Mas quando ela ainda está com dentes em formação, que normalmente vai de 0 até 10, 12 anos, tem ainda dente em formação, a gente não indica nunca tetraciclina, nem para pacientes gestantes, porque o bebê também já tem, mesmo o bebezinho lá na barriga, já tem alguns dentes em formação. Então, a tetraciclina pode interferir na formação desses dentes. Professora, tem alguma dica que a senhora queira dar para as pessoas que nos assistem? Tem sim. A saúde bucal ela é tão importante quanto a saúde geral. E é muito importante que não só os dentistas cuidem da boca de todos, como a gente mesmo tem que cuidar da nossa boca. Por quê? Porque faz parte da nossa saúde. Se a gente não tem a saúde pela porta de entrada, que é onde a gente come, a boca é por onde a gente vai comer, onde os alimentos vão entrar. Se tudo isso estiver sujo, estiver infectado, estiver infeccionado, a gente vai levar tudo isso para dentro do nosso organismo. Então, a saúde geral está intrinsecamente ligada à saúde bucal. Obrigada, professora, pela sua participação aqui. Felipe e Letícia, é com vocês. Muito legal os esclarecimentos da professora, né, Felipe? É sim, Letícia. Ela conseguiu tirar algumas dúvidas que até eu tinha. E para encerrar, aí vão mais algumas dicas para você. Vá ao dentista pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou quando aparecer algo estranho em sua boca. Uma gengiva dolorida, uma ferida que não sara, ou até mesmo cáries. Realize sempre o autoexame bucal, que as instruções se encontram em qualquer posto de saúde. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de sempre ir ao dentista. Tchau! Legal! Nós somos! Ai, vocês são quem? Os restos! Cuidado, dente! Somos os restos de comida, nós vamos grudar em você!